Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Vamos para a nossa primeira correção, semana 1 do volume 2 do Plano de Estudo Tutorado, a unidade temática Conexões e Escalas. O tema, os conceitos geográficos na compreensão dos conflitos contemporâneos. Atividade 1. O que é viver em sociedade? O que é ser brasileiro? Nós, seres humanos, nós vivemos em sociedade. Então, viver em sociedade é criar relações sociais em todas as atividades que realizamos. No trabalho, na vida política, na religião, na escola, nas atividades culturais. Quando se vive em sociedade, é muito importante respeitar as leis e as regras que regem esse grupo a qual pertencemos. São elas que possibilitam a convivência social. Ser brasileiro é ser nato ou naturalizado no território do Brasil. O que é nato? A pessoa que nasceu aqui no Brasil. O que é naturalizado? Aquela pessoa que veio do exterior, que passou a viver aqui há mais de 15 anos e passou a ser naturalizado, passou a ser brasileiro. É valorizar a cultura, a língua e as tradições. É respeitar as regras e leis do Estado, é viver na sociedade brasileira e ter o direito à igualdade, respeitando as diferenças dos indivíduos. Atividade 2. As palavras nação, território, país, Estado e governo são usadas muitas vezes como sinônimas. No entanto, existe diferença na definição de cada uma delas. Vamos entendê-las melhor? Preencha o quadro com base no texto que você leu no início dessa semana. No seu PET tem todas as definições desses termos. Nação, conjunto de pessoas com língua, tradições e leis próprias. Nação é a mesma coisa que povo. Exemplo, existe nação sem pátria e nação com pátria. Nação sem pátria, por exemplo, os povos curdos, os bascos, os ciganos. Nação com pátria é a nação brasileira, italiana e etc. Território é uma área delimitada por fronteiras, sendo natural ou artificial, no qual o Estado exerce poder e controle. Essa fronteira natural, por exemplo, uma montanha, um rio que separa um território do outro. Uma fronteira artificial, pode-se colocar uma bandeira lá, um símbolo que separa um território de um país e um território do outro. Exemplo, o território brasileiro, o território argentino, o território do Paraguai. País é o Estado-nação, ou seja, um povo que vive em um território próprio, tendo um governo que o representa. Exemplo, Brasil, Uruguai, Estados Unidos são países. Estado é o conjunto de instituições que formam a organização política administrativa de uma nação. Muito cuidado com a palavra Estado com letra maiúscula. É a mesma coisa que povo, mais governo e mais território. A palavra Estado com letra minúscula vai representar a divisão territorial dentro de um país. Exemplo, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo. O governo é a parte dominante do Estado, seja ele municipal, estadual e federal. Dentro do governo existem os poderes que podemos representar pelo legislativo, executivo e judiciário. Atividade 3. Explique a afirmação. Os funcionários públicos são servidores da sociedade. Você concorda com essa afirmação? Dê exemplos positivos e negativos do seu município. Sim, os funcionários públicos são servidores da sociedade, pois oferecem o seu serviço à sociedade em favor do Estado, da administração pública. Para se cumprir um cargo efetivo no setor público, é necessário prestar concurso público e ser amparado por lei. Pontos positivos: o professor que trabalha na educação, sendo mediador de conhecimentos, um agente de saúde, médicos e enfermeiro que prestam serviço à população enferma, o agente de segurança que trabalha para garantir a segurança da população e etc. Então, são vários os pontos positivos. Também temos pontos negativos, né? A precariedade dos serviços públicos por falta de recursos do Estado, a má conduta de alguns servidores públicos, entre outros. O que se pode fazer com que as fronteiras recuem, avancem ou deixem de existir? Na história da sociedade, da nação e de povos, existem
a dissolução de fronteiras, existe a união de fronteiras, a formação de territórios. Esses processos, gente, eles podem ocorrer de forma apaziguada, através de voto, através de decisão da sociedade, juntamente com o governo, ou através de guerras. Existem, na atualidade, vários conflitos territoriais até hoje, onde povos e nações lutam pela sua independência e o poder local não aceitam a independência desses povos. Então, resposta: os aspectos históricos, econômicos, culturais podem influenciar na formação ou dissolução de uma fronteira. Para isso, a sociedade e o governo têm que estar de acordo, podendo ser resolvido através de plebiscito ou referendo. O que seria isso? O povo, a nação, ela tem que participar através de um voto, de forma apaziguada, para que seja dissolvido ou tornado-se independente aquele território para recuar ou avançar fronteiras. Então, precisa ser de forma apaziguada com a participação da sociedade. Por exemplo, o caso da Catalunha, região no nordeste da Espanha, é um povo que possui sua autonomia e que tenta ser independente e separado da Espanha há muitos anos. Porém, o governo espanhol não aceita. E lá já teve plebiscito, referendo, participação, voto, querendo que o povo da Catalunha seja separado. Só que a nação espanhola e o governo espanhol não aceita essa separação. Então, separação de fronteiras é bastante crítico, não é fácil, é preciso haver muito acordo. Observe os mapas da extensão territorial do Brasil para responder às atividades 4 e 5. Então, percebe-se nesses mapas que houve uma modificação na formação dos territórios do Brasil. Isso devido à sua história, devido à sua formação. A dissolução de fronteiras ou a união de fronteiras no território brasileiro ocorreu de várias maneiras, através dos movimentos separatistas que ocorreram desde 1824, antes da proclamação da República. Tivemos, por exemplo, a Guerra da Cisplatina entre Argentina e Brasil, que disputava pela província do Uruguai, e o Uruguai ele conseguiu a sua independência, hoje não faz parte. O Rio Grande do Sul também já quis separar do Brasil, mas o Rio Grande do Sul não conseguiu. Então, vamos ver. Atividade 5. Os mapas acima foram alterados até chegar ao mapa que conhecemos hoje. Cite algumas diferenças entre eles. Para o Brasil chegar à sua formação territorial atual, foi preciso passar por vários momentos históricos, através de acordos ou movimentos separatistas. Em 1534, o Brasil não era considerado uma nação. Era uma colônia de exploração da metrópole portuguesa. Nesse período, o território brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias para facilitar o processo de colonização do Brasil. Nesse período, a capital do Brasil era Salvador. Em 1789, houve modificações na organização territorial do Brasil. Houve a expansão para o seu interior e passou a ser chamado de província. Houve o surgimento do Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia. Em 1889, houve a proclamação da República. Para chegar a esse período, houve muitos movimentos separatistas para a independência dos seus territórios. O estado do Amazonas e do Pará passam a ser formados. Em 1943, surgem novos estados como Amapá, Acre, Rio Branco, Guaporé e Iguaçu. Em 1990, Amapá e Roraima passam a ser estado. Goiás desmembra-se de Minas Gerais e a capital do Brasil passa a ser Distrito Federal em Brasília. Cria-se também o Mato Grosso do Sul. Fernando de Noronha, uma ilha, foi integrado ao estado de Pernambuco. E Tocantins passa a ser o primeiro estado mais novo a ser formado, que era o norte de Goiás, e passa a ser separado e formar-se o estado de Tocantins. Atualmente, o Brasil é dividido em 26 estados e um Distrito Federal.
Ao todo, são 27 unidades federativas. O Brasil possui extensão territorial de 8.516.000 km², considerado o quinto país maior do mundo. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês na correção do PET, semana 1 do volume 2. Aproveitem-se para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para vocês não perderem as novas correções do volume 2. Grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus.